pessoal, eu sou Jéssica Garcia, muito prazer, sou terapeuta quântica e estou aqui para convidar a todos vocês para virem participar do meu canal Energia Dimensional, onde abordarei temas relacionados a terapias quânticas, limpezas energéticas, técnicas, doenças da mente, entre outros assuntos pertinentes à cura quântica, à psicologia e à espiritualidade no geral. E se vocês gostarem, acharem que devem, ajudem esse canal a crescer, se inscrevam nele, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, compartilhe, comente para que eu possa sempre estar alimentando a plataforma com conteúdos novos sobre vários temas. E se você acha que eu ainda não falei sobre algum determinado assunto que você gostaria de ouvir aqui neste canal, deixe suas sugestões para os próximos temas que eu abordarei e construirei com muita dedicação e carinho a todos vocês, dentro dos temas que eu abordo no Energia Dimensional, tá? Se você gosta também de meditações, orações, músicas inspiradoras, mantras, vídeos motivacionais, temos um canal que veio para somar com Energia Dimensional, que é o Positive Vibrate Channel. É um canal dedicado a promover a positividade e o bem-estar, para contribuir com o aumento das vibrações energéticas positivas do planeta. O link do canal está aqui no YouTube, no meu canal Energia Dimensional, lá em cima, Positive Vibrate Channel. Vão lá, se inscrevam, vale a pena conferir mais um trabalho meu. E agora, se você gosta de cartomancia, oráculos, tarô, baralho cigano, temos aqui também no Energia Dimensional tiragens energéticas semanais, né? Coletivas e gratuitas que eu gravo para vocês, tá? Sempre intercalando a semana com os temas trabalho, amor e travas, bloqueios e impedimentos. Temos os shorts também. Às vezes tem semana que são 2, semanas que são 3, mas também segue a mesma sequência dos temas, tá? São semanais, essa tiragem é para semana. Elas também são atemporais, válida para o dia que você assistir, para a semana que você assistir, né? Então, se não deu tempo hoje ou semana que vem, quando você assistir, vale por uma semana. Por isso que a gente fala que é atemporal, né? Para consultas com os baralhos, oráculos, né, tarô, e também limpeza energética e espiritual, tem aqui no canal Energia Dimensional, na aba sobre, deixei links direcionados, tá? Lá, e também no meu site Valores e Agendamentos, www.energiadimensional.com.br. E hoje, o tema, iremos falar sobre luto e perda. Como transformar essa dor? Vamos lá? O luto é uma resposta emocional e psicológica natural que ocorre em resposta à perda de algo ou de alguém significativo em nossas vidas. Geralmente, associamos o luto à perda de um ente querido, né? Ou por morte. Mas ele também pode surgir de outras formas de perda, como divórcio, término de um relacionamento amoroso, perda de emprego, perdas financeiras, saúde debilitada ou até mesmo a perda de uma oportunidade importante. O luto envolve uma ampla gama de emoções, incluindo tristeza, raiva, tristeza profunda, confusão, culpa e até mesmo alívio em alguns casos. Cada pessoa vivencia o luto de maneira única e em seu próprio ritmo. O processo de luto pode ser desafiador, mas é uma parte fundamental
da adaptação, né, e do ajuste a uma nova realidade após essa perda. A perda refere-se ao ato de perder algo que era significativo e valioso para nós ou alguém. Essa perda pode ser tangível, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, um acidente que resulta em danos físicos, ou intangível, como perda de um relacionamento significativo, sonhos que não foram realizados, né? Ou a perda de uma parte da identidade nossa pessoal ou da liberdade também. As perdas podem ser momentâneas ou ao longo tempo. E a maneira como lidamos com elas varia de acordo com a natureza da perda e da nossa capacidade de enfrentamento. Portanto, o luto é a resposta emocional e psicológica à perda, enquanto a perda é o evento ou circunstância que resulta na ausência ou na falta de algo ou alguém significativo em nossas vidas. O luto é um processo pelo qual passamos para lidar com a perda e encontrar maneiras de nos adaptar a essa nova realidade. Para compreender melhor e encontrar maneiras de transformar essa dor, né, em crescimento pessoal, exploraremos aqui diferentes visões e perspectivas na física, na psicanálise e na espiritualidade, também na terapia quântica. Vamos lá? Iniciaremos na física. Na física, aprendemos sobre a lei da conservação de energia, né? Que afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Essa perspectiva pode nos ensinar que as energias emocionais que sentimos durante o luto e a perda não desaparecem, mas podem ser redirecionadas. A dor pode ser transformada em amor, compaixão e empatia, à medida que nos conectamos com outras pessoas que passam por situações semelhantes. A psicanálise nos ensina que o processo de luto é essencial para a cura emocional. Expressar os nossos sentimentos e lembrar das pessoas que perdemos nos ajuda a aceitar a realidade da perda. O luto nos permite trabalhar por meio de nossas emoções e é neste processo que encontramos a transformação pessoal. Freud estudou o luto em profundidade e descreveu como um processo de enfrentamento de perda que envolve a expressão de emoções como tristeza, raiva e saudade. A psicanálise destaca que o luto é um processo individual e pode ser influenciado por experiências passadas, como vínculos emocionais anteriores e a relação com a pessoa ou a coisa perdida. O luto é uma forma de lidar com a dor da perda e, ao passar por ele, a pessoa gradualmente integra a realidade da perda na sua psique. Através da terapia, podemos explorar essas emoções de forma saudável e gradualmente encontrar uma nova forma de viver. A perda refere-se ao evento
ou a experiência de perder algo ou alguém significativo. Essa perda pode ser externa, como a morte de um ente querido, ou interna, como a perda de uma parte importante da nossa identidade, como a autoimagem ou a autoestima. A psicanálise explora como as perdas podem afetar nossa psique e nosso funcionamento emocional. Ela também considera que as perdas podem ser reativadas em momentos posteriores da vida, causando ressurgimento de emoções não resolvidas. Por exemplo, a perda de um ente querido na infância pode influenciar a forma como lidamos com perdas semelhantes na idade adulta. Isso pode ser influenciado. Outros tipos de perda além do luto, né? Além do luto pela morte de um ente querido, existem várias outras formas de perdas que podem afetar o nosso bem-estar emocional. A perda de relacionamentos. Isso pode incluir divórcios, separações, términos de amizade ou afastamento de amores ou pessoas muito queridas. Perda de emprego. A demissão ou a perda de emprego pode ser uma perda significativa, afetando a autoestima e a estabilidade financeira. A perda da saúde. Uma doença grave ou uma lesão pode levar à perda da saúde e da capacidade de realizar atividades cotidianas também. Perda de sonhos e expectativas. Às vezes os nossos sonhos não se realizam como esperamos, né? Como esperado, como idealizado, resultando em uma sensação de perda de oportunidade. Perda de identidade. Mudanças significativas nas nossas vidas, né? Na vida, como aposentadoria, alguns tipos de relacionamento tóxicos, falta de liberdade ou a sensação de aprisionamento podem levar à perda de uma identidade pessoal, profissional ou de papéis sociais também. Perdas de bens materiais. Isso pode incluir a perda financeira, tá? De propriedades devido a vários fatores, como falta de oportunidades, desastres naturais, incêndio, roubos e etc. A psicanálise nos ensina que essas diversas formas de perda podem afetar o nosso psicológico e podem ser acompanhadas de sentimentos de tristezas, raivas, depressão e outros. É importante reconhecer essas perdas, processá-las e buscar apoio psicológico quando necessário para lidar com as complexidades emocionais que podem surgir devido a elas, a existência delas. A espiritualidade nos oferece a crença de que a vida continua de alguma forma após a morte. Isso pode ser reconfortante para muitos, pois sugere que os nossos entes queridos nunca nos deixam completamente. A espiritualidade nos ensina que podemos nos conectar com eles de maneiras diferentes, buscando força e orientações nas nossas crenças, na nossa fé. Isso nos ajuda a transformar
nossa dor em aceitação e esperança. As perdas são vistas como parte de um ciclo natural da vida e da evolução espiritual. Essas crenças variam de acordo com diferentes tradições espirituais, mas compartilham algumas perspectivas comuns, tá? O karma. Muitas tradições espirituais acreditam no conceito de karma, que é a ideia de que as ações que realizamos nesta vida ou em vidas anteriores, né, pelo processo de reencarnação, vidas passadas, podem nos influenciar nossas experiências futuras. De acordo com essa visão, as perdas podem estar relacionadas aos nossos karmas, ou seja, as consequências de ações passadas. Algumas pessoas acreditam que enfrentar as perdas de maneira consciente e compassiva pode ajudar a limpar karma negativo e acelerar o crescimento espiritual. Que se a gente aceita, passa mais rápido, né? Algumas pessoas falam assim, aceita que dói menos, aceita que passa mais rápido, e é verdade. Vida após a morte. Muitas religiões e tradições espirituais acreditam na existência de vida após morte. A ideia de que a morte não seja o fim, mas uma passagem, uma viagem para um outro estado de existência. Isso pode fornecer conforto àqueles que perderam seus entes queridos, pois acredita-se que a alma da pessoa continua a existir em algum outro plano astral ou espiritual. Planos astrais e recuperação. Alguns sistemas de crenças espirituais sugerem que após a morte, as almas podem passar por um processo de recuperação e aprendizado em planos astrais ou espirituais. Isso pode envolver a revisão da vida passada, o perdão, a cura emocional e a preparação para a próxima jornada espiritual. A ideia é que as almas não são imediatamente julgadas, mas têm a oportunidade de se recuperar e crescer espiritualmente após a morte. Desencarne e planos astrais na espiritualidade. De acordo também com algumas tradições espirituais, após o desencarne, a morte do corpo físico, da nossa carcaça aqui, a jornada espiritual continua em outros planos astrais ou espirituais. Estes planos são representados como diferentes níveis de consciência ou dimensões espirituais, variando em sua vibração ou frequência. Espíritos bons e evoluídos. De acordo com essa crença, os espíritos que foram caracterizados por boas ações, crescimento espiritual elevado, elevação da consciência durante suas vidas aqui terrenas, são considerados mais evoluídos, espíritos mais elevados. Acredita-se que esses espíritos ascendem para os planos astrais mais elevados, onde encontram uma existência mais harmoniosa e espiritualmente enriquecedora. Nesses planos superiores, eles podem continuar a aprender, crescer espiritualmente e se conectar com outras almas evoluídas também. Espírito menos evoluídos. Em contraste com os espíritos
os espíritos que podem ter carregado mais negatividade, mais egoísmo, ganância, aquela briga pelo poder, inveja ou comportamento prejudicial durante suas vidas terrenas, podem ser considerados menos evoluídos. Acreditam-se que esses espíritos possam passar por planos astrais inferiores, como umbral, ou estados de consciências, colônias de regeneração após o umbral, tá? Que corresponde à sua vibração espiritual. Após o desencarne, né? Tanto os bons quanto os maus são direcionados às vibrações que era da realidade daqui. Então, no caso dos menos evoluídos, os espíritos menos evoluídos, eles possuem uma vibração mais densa, mais pesada. Então, eles são direcionados aos planos astrais inferiores ou espirituais inferiores, né? De acordo com a vibração deles, tá? Esses planos podem ser vistos como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual, onde os espíritos menos evoluídos têm a chance de se redimir, purificar suas almas e progredir espiritualmente ao longo do tempo. Não existe um prazo definido em qualquer medida de tempo quantitativa para determinar o quanto tempo um espírito pode existir sem evoluir. Mas crenças sobre a existência e a evolução dos espíritos após a morte variam significativamente entre diversos sistemas de crenças espirituais e religiosos. Além disso, as ideias sobre a natureza de tempo e de evolução espiritual podem ser altamente subjetivas. Algumas crenças têm relatos de espíritos que nunca evoluíram, espíritos muito antigos que nunca evoluíram, que se dissiparam totalmente, deixaram de existir em qualquer plano astral, espiritual ou na Terra, deixaram de existir. É importante observar que essas crenças são variáveis e pessoais. Nem todos seguem as visões espirituais e as perspectivas podem diferir amplamente entre tradições religiosas e espirituais. Para algumas pessoas, a espiritualidade desempenha um papel importante no processo de enfrentamento das perdas, enquanto outras encontram conforto em abordagens mais seculares. Independentemente das crenças espirituais, a perda é uma experiência humana comum e que pode desencadear uma ampla gama de emoções, né? É importante respeitar e apoiar a jornada individual de enfrentamento de cada pessoa, independentemente das suas crenças espirituais ou filosóficas. A terapia quântica explora a ideia de que somos todos energias e que a energia está interconectada. Nessa perspectiva, a perda não é o fim, mas uma transformação da energia. Podemos encontrar consolo na ideia de que nossos entes queridos continuam fazendo parte desse vasto universo energético. A terapia quântica nos ajuda a trabalhar em nossa própria energia emocional e transformá-la em algo positivo, contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Como podemos transformar essa dor em forma positiva, Jéssica?
A resposta pode variar para cada pessoa, mas algumas estratégias podem ser úteis nesse processo. Através da técnica de apometria que eu utilizo com a minha mesa quântica, como terapeuta quântica, eu consigo ressignificar, transformar esses sentimentos de dor, negativos, em energias positivas, mais harmoniosas e equilibradas. Compartilhar sua dor, também falar sobre seus sentimentos com os amigos, familiares ou terapeuta, pode nos ajudar a dar um alívio dessa dor. Crie rituais de lembrança. Celebrar a vida da pessoa que partiu pode ajudar a aceitação e a transformação da dor em gratidão. Envolva-se em atividades significativas. Dedique-se às atividades que honre a memória da pessoa que você perdeu. Busque apoio espiritual ou terapêutico. Procure orientação que ressoe com suas crenças e necessidades emocionais naquele momento. Pratique a autocompaixão. Dê a si mesmo, se permita um tempo para você se curar, Não se cobre demais, As pessoas precisam de um tempo, algumas muitos, algumas poucos, mas é necessário esse processo. Saiba de que o luto é um processo individual e que não há um caminho certo ou errado. O mais importante é encontrar maneiras de transformar essa dor em crescimento pessoal ou em algo positivo. O luto e a perda são desafios significativos em nossa jornada pela vida, mas também podem ser oportunidades para crescimento e transformação. Lembre-se sempre de que não estão sozinhos nessa jornada e que há apoio disponível para todos vocês. Compartilhe suas experiências e histórias nos comentários aqui abaixo, pois podemos aprender muito uns com os outros. Para valores e agendamentos da limpeza energética e espiritual, estão no meu site www.energiadimensional.com.br. Gostaram? Se você ainda não é meu inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, pessoal. Vamos multiplicar essa egrégora do bem. Faça uma terapia quântica. Ela veio para somar, só para somar. Aguardo todos vocês. Gratidão.